Oi, gente, aqui é a Letícia. E aqui é a Ana. E se você não conhece a Ana, ela é minha irmã e ela já participou de um vídeo anterior que você pode olhar, vou colocar aqui no iCard. Se você ainda não assistiu, você pode ir lá dar uma conferida. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que são diferentes lá nas faculdades dos Estados Unidos em comparação com as faculdades aqui do Brasil. Então, bora lá! Então, gente, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre o processo de application de candidatura, que é bem diferente do Brasil, e ela vai explicar um pouquinho para vocês. Isso, então, o processo de entrada na faculdade dos Estados Unidos é bem diferente do que a entrada no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil você vai fazer o Enem, o vestibular da faculdade, de acordo com o curso que você está fazendo. Se você quer medicina, você vai fazer a prova para medicina, direito para direito, assim vai. Lá nos Estados Unidos é diferente. Você faz uma prova que vale para a faculdade. Você faz a prova da faculdade e desde que você passe, você pode escolher qualquer matéria dentro daquela faculdade. Então, assim, você tem as faculdades mais difíceis de entrar e tem as faculdades mais fáceis. Mas desde que você entre, você pode escolher qualquer curso que a faculdade tenha. Mas não é Então, só a questão de prova, né? São vários sim, fatores, são N fatores. A prova é um dos fatores que... exatamente. Inclusive... Então, só tem a prova escrita, mas também tem entrevistas, são redações que você tem que escrever. Então, é todo um processo. A faculdade lá nos Estados Unidos, eles querem saber o porquê que você quer estudar lá, o que você vai fazer com a educação que você vai ganhar na faculdade e outras coisas também que faz muita diferença. Se você é atleta, líder de torcida, então tem N fatores que você pode ser aceito para a faculdade. Às vezes você é um atleta e não tem as notas tão boas, mas a faculdade, caramba, eles valorizam isso, que você seja atleta, até porque tem os campeonatos lá e tudo. Então, se você é se você for muito bom com esportes ou com arte e não for tão bom quanto com matemática, por exemplo, a faculdade valoriza isso bastante. Então você Eles pode olham muito para quem é você, não só suas notas. Atividades extracurriculares também. Então, gente, uma observação é que esse ano, por conta do coronavírus e tal, muitas universidades, muitas mesmo, elas não estão exigindo essa prova que avalia o ensino médio, que as mais comuns são o ACT e o SAT. E eles não estão mais cobrando essas provas, então eles estão deixando como opcional e você vai ser muito olhado pelos outros fatores da application. E se você ainda quer saber mais como funciona a application, tem um vídeo que eu já fiz, na verdade tem 2, você pode olhar, eu vou colocar no iCard aqui em cima para você dar uma olhada e entender melhor. Então, gente, a segunda coisa que nós vamos falar é em relação a você se candidatar para uma faculdade e não para uma matéria ou para um curso exclusivo de uma faculdade. A Ana vai explicar um pouquinho melhor. Sim, então, igual eu comecei a falar, lá nos Estados Unidos você passa para a faculdade e não para a matéria. Então, desde que você está na faculdade, você pode escolher qualquer curso e também é uma divisão diferente dos cursos do que aqui. Então, lá nos Estados Unidos você tem o Associate's Degree, que são os 2 primeiros anos, que é tipo geralzão, e o Bachelor's Degree, que são os 2 últimos anos. Então, tipo, a maioria dos cursos você faz em 4 anos e é dividido desse jeito. Então, esses 2 primeiros anos é tipo mais o geral e tudo. Então, é muito comum lá as pessoas trocarem de matéria, tipo, muito. Então, dos 2 primeiros anos, como é o geral, que são cursos que tem em comum com outras matérias, tipo, se você é da área de engenharia, vai ser tipo as matemáticas que tem em comum com as outras matérias. Então, tem muita gente que vai trocar de curso nesses 2 primeiros anos, é bem comum. Às vezes até depois. Às vezes até depois. Mas é bem mais comum do que no Brasil para trocar de curso, porque lá é bem fácil trocar de curso, por exemplo. Sim, uma observação é que eu já dei uma olhada, que tem faculdade que tem um curso exatamente exclusivo que é muito concorrido. Aí o que eles fazem? A pessoa faz algumas matérias nos primeiros anos e de acordo com a nota delas nessas matérias, se ela tirar uma nota mínima, ela pode se candidatar para esse curso exclusivo. Que é o caso de Pre-Med e Pre-Law. Não, e inclusive tem algumas faculdades que é a Wesleyan, se eu não me engano, que ela já coloca, tipo, se você quer cinema, que é uma faculdade que é um curso muito concorrido lá, aí a pessoa tem que ter tirado o mínimo de uma nota lá em algumas matérias. Então, é bom você também dar uma olhada nisso também, se você mas é um caso à parte. É bem um caso à parte. Na maioria das vezes, se você entra na faculdade, você pode fazer qualquer curso. Eu, por exemplo, sou estudante de
pre-medicine, né? Que é medicina lá, é bem diferente do que aqui, tipo, o jeito que o curso é dividido. Então eu tô agora nesses 2 primeiros anos que eu disse. E tem muita gente que troca pra nursing ou pra alguma outra área da ciência, porque termina antes, né? Ou até pra arte, né? Não vai trocar se quiser. Mas é bem diferente, porque o curso é dividido nesses 2 primeiros anos e depois eu vou pro resto do curso. Então, gente, a próxima coisa que nós vamos falar é em relação aos esportes que vocês já devem estar acostumados devido aos filmes, TV, enfim. E ela vai falar um pouquinho. Então, tipo, é muito comum vocês verem nos filmes, tipo, os times de futebol, as líderes de torcida, isso é bem americano e acontece tanto na high school quanto na faculdade. Então, isso é muito legal, que é uma coisa que te faz se sentir bem, tipo, parte da faculdade, é o time de futebol. Que lá nos Estados Unidos até o time lá dentro dos Estados Unidos, o campeonato de futebol de college, que é de faculdade, é até mais assistido pelos americanos, tipo, mais eles são mais torcedores pelos times de universidade do que pelos times da NFL, por exemplo. Tipo, o Super Bowl é muito grande, mas durante o campeonato eles torcem mais pros times de faculdade, que lá é uma coisa muito grande. Tipo, às vezes eu conheço gente, tipo, que já se formou há anos e ainda torce muito pelo time de futebol da universidade deles, de futebol americano, no caso. Aí, e é bem tradicional mesmo, assim, as universidades têm um campo enorme, as universidades maiores são as que têm o time de futebol maiores, e elas têm um campo de futebol americano enorme dentro da faculdade, e todo mundo para o dia para assistir o jogo, com as roupas e tudo, então é muito forte. E até as pessoas que moram, tipo, por exemplo, eu moro na Geórgia e a faculdade lá que tem o maior time de futebol é a University of North Georgia, que ele tem um time de futebol que é chamado Bulldogs. Então, as pessoas da Geórgia, não importa, tipo, a idade, elas torcem muito pro time, mesmo que eles não sejam alunos da universidade. Porque é uma coisa, assim, que bota a cidade inteira, tipo, uma família, assim, é uma coisa que une muito a cidade ao time de futebol, que é da faculdade. Então, isso é uma coisa que é bem marcante lá, muito marcante mesmo. Os jogos de futebol param a faculdade, a cidade, e é bem emocionante. Então, gente, agora vamos falar sobre o nosso próximo, que é a questão de diversidade, que tem muita diversidade nas faculdades lá, de pessoas de diversos países e vai. Então, os Estados Unidos é um país que muita gente procura, não só brasileiros, mas muita gente de fora procura para estudar. Então, dentro de uma faculdade americana, você vai ver gente do mundo inteiro, você vai conhecer uma diversidade muito grande. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Porque só nesse ano de faculdade, o ano passado, eu fiz amigos assim, de uns 15 países diferentes. Isso é muito legal, conhecer culturas novas, tipo, pessoas de países diferentes e compartilhar experiências diferentes. Isso é muito bom. Então, eu conheci gente de todos os continentes em uma só faculdade. Isso foi incrível. É muito bom para crescimento pessoal, tipo, conseguir ter esse contato com gente de países diferentes, países que você não sabe a realidade de verdade, você só vê na TV, conhecer uma pessoa de lá é assim, incrível. Então, é muita diversidade. Os Estados Unidos têm muita diversidade. E não só de gente da América Latina, ou da América do Norte, mas gente de muitos continentes e países. Então é bem interessante mesmo, porque às vezes eles são bem diferentes da gente e ter contato com gente assim é muito bom. Tirando os latinos e os americanos, norte-americanos, eu falo. De qual origem de país que você acha que tem mais? É chinês, é indiano? Tem muito indiano, muita gente da Europa, até, que eu achava que não teria lá nos Estados Unidos, mas tem bastante gente da Europa, Oriente Médio, Índia, muita. Quando eu falo diversidade, não estou falando até só diversidade cultural, mas também tem muita diversidade assim, financeira, por exemplo. Então, lá na faculdade, uma coisa também que é diferente, a gente não tem transporte público, que nos Estados Unidos é muito fácil comprar um carro, tirar carteira, então todo mundo lá tem carro desde o ensino médio. Então lá na faculdade, além de todo mundo de carro, mas dá pra ver a diferença financeira muito grande, porque na minha faculdade, por exemplo, tem aqueles coisas de elétrico para carregar carro elétrico, vai ter que ser carro elétrico. Então lá na faculdade tem as coisas para carregar carro elétrico, tipo, no mesmo estacionamento que tem os carros mais pobres, no caso. Então você vê, tipo, um Tesla perto de um carro bem barato. E
tem estudantes lá de poder aquisitivo muito grande e na mesma sala de aula que tem estudantes de poder aquisitivo baixo, porque as faculdades americanas apresentam, tipo, dão muito scholarship, tipo, bolsa de estudos. Então, tem muita gente que tá lá porque tem dinheiro, tem muita gente que tá lá porque eles têm bolsa de estudos e trabalham muito para ter a bolsa de estudos, tem notas boas e tal. Então, gente, nossa próxima e última é em relação aos dormitórios, que vocês já devem saber, né? Acho que muita gente já sabe disso, que é muito diferente daqui do Brasil em relação a isso, né? O que até o pessoal mais me perguntava quando eu tava lá, tipo, mandava mensagem, se era assim mesmo, igual os filmes, são os dormitórios, que a gente vê que o povo, as pessoas lá, eles moram dentro da faculdade, então isso é verdade. Lá nas faculdades tem os dormitórios, aí tem o feminino e o masculino, e aí tem os quartos, e geralmente são 3 meninas, 3 meninas ou 3 meninos por quarto, que compartilham um banheiro, um closet. Então, é bem assim mesmo, lá nos Estados Unidos. Tipo, eles moram na faculdade, aí tem um monte de coisa dentro do campus. Você come dentro da faculdade, que tem lá o refeitório, tem todas as refeições lá dentro. Aí tem gente que pergunta se a comida é boa, mas depende. Eu não sei de outras faculdades, mas da UNG eu sei que é boa, da University of North Georgia é boa. Aí é isso, aí você dorme lá, faz tudo lá. Aí eu não sei como que eles fazem a divisão. Geralmente você tem a opção de escolher, algumas faculdades não tem. Mas na maioria das vezes eles têm. Você tem a opção de escolher as pessoas que você vai dormir. Sim. Eu sei que tem também relação que as pessoas podem mudar de dormitório de acordo com o ano da faculdade. Tem faculdade que chega a ter casas ou até prédios, apartamentos. Sim. Então isso depende muito de cada faculdade. É verdade, porque geralmente os freshmen, a gente pode falar disso também, que é uma diferença muito grande, que é tipo, lá nos Estados Unidos tem 4 anos, a maioria das pessoas formam em 4 anos, né? Então é freshman, sophomore, junior e senior. Então, os freshmen, que são os do primeiro ano, geralmente eles são muito mais elétricos. O pessoal que já é senior já tá cansado da faculdade, não tem a mesma energia. Então, geralmente eles acham os freshmen muito chatinhos, assim, sabe? Tipo, irritante, tipo, criança de ensino médio. 17, tipo, eles acham, nossa, as crianças de ensino médio. Então, por isso também que eles geralmente tendem a dividir, porque você tem uma diferença de idade que faz diferença. Não, então, aí os alunos, eles vão para casa no Natal e no Ano Novo e para as férias do meio do ano, que como eles moram no dormitório, geralmente eles vão visitar os pais, a família, nos feriados e nas férias, né? Que são 2. Aí, só que é diferente daqui, as férias maiores são no meio do ano e não no final do ano. Então, na semana de Natal e o Ano Novo, eles têm, tipo, 2 semanas a gente tem, tipo, 2 semanas, 2 semanas. A gente tem 2 semanas de férias no Natal e no Ano Novo. E no meio do ano a gente tem de maio até julho, meio de agosto, que é bem grande. De férias. As férias são bem grandes. Então, lá no meio do ano, tipo, que é as férias de verão, porque lá no verão, então dá pra aproveitar o verão. Por isso que é assim no meio do ano. Não é igual aqui. Porque o ano letivo começa em agosto e setembro, pra quem não sabe. Se por algum motivo alguém não sabe. Isso. Aí na faculdade, como é por semestre, não faz tanta diferença. Mas os alunos de ensino médio, por exemplo, você começa uma série em agosto ou setembro e vai terminar em maio do outro ano. Não é tipo um ano certinho igual aqui, não é durante um ano certinho. Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Segue no Instagram. Dá um like aí e comentar alguma curiosidade se vocês querem falar qualquer coisa. Pode colocar nos comentários. Pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida sobre como é estudar nos Estados Unidos. Vocês fiquem livres para me mandar mensagem também, que eu sempre respondo. Então é isso, gente. Vejo vocês em outro vídeo. Até mais. Oi, gente. Não. Olha aí, assiste o que aconteceu. Não, deixa, vai. Diferentes aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Tá calor aqui, misericórdia. Tá. Vários países da América Latina, incluindo Tá, Letícia, você não tá ajudando. Pra você conferir se você ainda não conferiu e
Você acha que eu vou ter que gravar de novo? Não sei.